E vamos em frente com nossa semana Espada e Feitiçaria, com o review da terceira edição do Ômnibus do Conan pela editora Mitos. Comigo com detalhes, depois da vinheta. Saudações, cães baratos! Estamos aí de volta com a semana Espada e Feitiçaria aqui do canal. A temática é essa, a gente segunda-feira já viu Leão Negro aí do Ofeliano, um quadrinho clássico de fantasia medieval, com animais antropomórficos. Foi muito famoso isso aqui nas décadas de 80, comecinho dos anos 90. E agora, no dia de hoje, o quadro de lançamentos aqui do canal, a gente vai comentar a terceira edição do Ômnibus do Conan da editora Mitos. Como você sabe aqui, toda quarta-feira tem um lançamento com essa pegada nostálgica. Aqui, essa edição compila diversas das edições que a Mitos já havia lançado há muito tempo atrás em fascículos, e o canal vem cobrindo todos os lançamentos dessa coleção de Ômnibus do Conan. Você pode conferir, inclusive, nessa playlist exclusiva aqui, que eu fiz só para essa coleção aqui do Ômnibus. Bom, vocês vão ver que eu gravei um vídeo aí, um clipe folheando toda essa edição, mas sem dar muitos spoilers. Você pode assistir tranquilamente, que eu não vou estragar o seu prazer da leitura. E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, se você quiser adquirir essa edição e as outras edições da coleção de Ômnibus do Conan. Na lojinha da Mitos, sempre você consegue um desconto bem legal. E a descrição do vídeo tem um link, basta clicar, vai lá e forma seu pacotinho. Nessa edição aqui a gente vai ver então a continuação das aventuras do Conan. Essa linha aqui de histórias da Dark Horse, a gente tem uma preocupação, pelo menos eu notei isso, né, conforme eu vou avançando na leitura, uma preocupação editorial por parte da Dark Horse, dos editores, dos roteiristas, dos artistas, de fazer um crescendo na vida do Conan. A gente acompanha linearmente a evolução do Conan, que começa como um menino lá na Ciméria, praticamente 14 anos, as primeiras histórias, que você pode conferir na playlist, conforme eu já te disse. Depois ele resolve se aventurar pelo mundo já com 16, 17 anos, e aí ele vai ter o encontro com a filha de Ymir, a filha do gigante do gelo, uma história clássica. E aqui a gente tem isso também, intercalando contos do Robert E. Howard e contos criados pelos roteiristas, de uma maneira bem linear e que você não vai sentir grandes sobressaltos. Bom, eu vou deixar agora vocês darem uma olhada na arte. A arte é muito legal, é do Tomás Ghiorello. E tem uma coisa bem legal aqui, o Richard Corbin, que é um artista que eu adoro, participava da Heavy Metal, fez muita coisa para Marvel também. Ele tem um traço muito particular que eu gosto muito. Hellboy também, tem muita coisa que você vai lembrar do Richard Corbin. E aqui ele faz as histórias do avô do Conan. E antes de você torcer o nariz, já vou te adiantar que as histórias são muito bacanas. Então confere aí o clipe que eu gravei com toda a edição, sem spoilers, só para você conferir a arte, o clima, né, do que você vai ler aqui nesse Ômnibus do Conan. E no final do vídeo eu tô de volta com mais notícias aí do canal. Fica comigo até o final. Bora então dar uma espiada em Conan Ômnibus, o terceiro volume da coleção da Mitos, que tem essa capa desenhada pelo Frank Cho, em verniz, né? A capa é mole, né? Então, como eu sempre falo, esses ômnibus da Mitos são fáceis de você ler deitado, se você ler deitado como eu gosto de fazer. Não pesa tanto, né? Você consegue folhear numa boa. Aqui a gente vai ter, os roteiros já são 100% do Tim Truman, nessa nova fase, né? E a arte do Tomás Ghiorello e Richard Corbin, que é um delírio assim para mim, eu adoro os desenhos do Corbin. Nesse Ômnibus a gente vai ter assim, o que é legal, né, dessa coleção da Mitos é que você tem o que eu queria dizer assim, tem um planejamento editorial do personagem que eu não tinha quando eu era leitor do Conan lá na editora Abril, por exemplo. Ele via histórias do Conan quando era adolescente, logo depois o Conan mais adulto, e aí vai passando mais velho. Aqui não, a gente vê um crescendo das histórias do Conan. Aqui a gente vai ver a passagem do Conan adolescente, de um jovem, né, quase adolescente, já um jovem adulto, para a vida adulta. É quando ele começa a abandonar a vida de ladrão e começa a se tornar um mercenário. Inclusive, o visual do personagem vai refletir. Até então a gente tinha um Conan usando basicamente uma tanga, né, e botas. E uma coisa bem despojada, bem ainda aquele inconsequente. E nesse Ômnibus a gente vai ver essa transição
onde ele vai passar, ele está aqui nessas primeiras histórias, ele está buscando simplesmente juntar uma grana para poder voltar para a Ciméria. Ele está com essa ideia fixa de que as cidades não prestam para ele foi muito hostilizado, né? Viu coisas que não gostavam, e aí ele começa a empregar a espada dele para juntar uma graninha, simplesmente para poder pagar a viagem de volta para a Ciméria, né? Os custos dessa viagem e tal. Mas, cara, o destino tem... ele vai realmente juntar aqui a grana. Vou tentar não dar muitos spoilers, mas ele vai voltar à Ciméria e vai ter uma aventura na Ciméria. E aqui ainda a gente está ele começando a trabalhar como mercenário. Os desenhos do Tomás de Orello são muito bons, cara, são muito bons. Eu gosto muito da resolução de figuras que ele cria. As cores da revista também são muito boas. Nessa etapa aqui desse ônibus, a gente nota uma arte final mais precisa, coisa que a gente não tinha nas edições anteriores, que parecia uma colorização feita direta do lápis. Aqui a gente já nota uma arte final mais amarradinha. Tem um diálogo muito forte também nos roteiros aqui com Lovecraft. Você vai notar alguns monstros aqui que você está vendo enquanto eu vou folheando. Lembra muito criaturas Lovecraftianas, aquelas coisas gigantescas, com aspecto que lembra alguma coisa marinho, né? Aqueles seres que vêm de longe, de longínquo universo. Algumas pontas soltas também vão ser amarradas aqui em relação a histórias anteriores. E aqui é a fase onde o Conan... Achei esse conto aqui sensacional. Aqui é um conto... É como se o Robert E. Howard estivesse escrevendo, né, e a gente acompanhando. A arte até muda um pouquinho, fica uma arte mais pintada. Falando da Ciméria. E aqui no finalzinho a gente tem um relato de como que o Robert E. Howard chegou a visão da Ciméria, né? Que muito legal também, não vou dar spoilers, senão vai te estragar a leitura, você vai ficar chateado comigo. Bom, aqui então ele vai voltar à Ciméria, ele vai reencontrar... E essa parte, deixa eu voltar um pouquinho. É bem legal essa parte que ele volta à Ciméria, porque ele encontra um amigo do avô dele, e esse amigo... Um amigo não, vamos dizer assim, o cara que conhecia o avô dele, e esse cara começa a relatar as aventuras de Connacht, que é o avô do Conan, que é esse sujeito aqui. E todas essas passagens, nessa fase Ciméria, todas as passagens do Connacht são desenhadas pelo Richard Corbin, que é um cara que eu admiro muito, gosto. Algumas pessoas vão dizer que o desenho dele é muito cartunesco, muito estilizado, distorcido, mas eu acho que esse cara tem uma expressão nos desenhos como poucos, assim, expressão facial, emoção dos personagens do Corbin são realmente uma aula à parte aqui. Então já vale o preço do ingresso, só as partes do Conan. Aí você vai, pô, eu quero lá saber de história de avô do Conan. Cara, as histórias do avô do Conan são a cereja do bolo aqui desse livro. Vocês vão adorar. Tem licantropia, tem feitiçaria, tem escravidão, ele tentando lidar com isso. As histórias são muito boas. E elas voltam, sempre que o Conan está relatando alguma coisa ou relembrando alguma coisa, a gente vai ver essas passagens do Conan. Eu vou passando então mais a arte para vocês darem uma olhada. E aqui mais de Richard Corbin. E o Conan aqui se vê envolvido com um antigo amor, a primeira mulher com quem o Conan se deitou, né? E aqui ela tá precisando da ajuda dela. A história tem um final, meu Deus do céu, que cruel, cara, essa história. No finalzinho dá vontade de chorar e de bater ao mesmo tempo nos caras aqui. E o Conan fica possesso. Olha aqui o que eu falei de Lovecraft aqui. E claro, né, a gente tem essa relação Lovecraft e Robert E. Howard, eram amigos, eram companheiros de revista, né, de Pulp Fiction, e trabalhavam mais ou menos esse zeitgeist da época aí que acabou elevando ele ao mito que ele é hoje, né, o pai do horror cósmico. Inclusive eu gravei um vídeo sobre a adaptação de Allan Poe feita por Henrique Brecher. Você pode dar uma conferida aqui nessa cartelinha. É muito bom o livro, cara, muito bom o livro. Bom, no final das contas aqui da fase da Ciméria, Conan vai chegar à conclusão de que realmente Ciméria é pequeno demais para ele, né? E aí, como a gente sabe, isso não é spoiler, que Conan se transforma de mercenário, guerreiro, até se tornar o rei, né, da Aquilônia. Isso não é spoiler para ninguém, que são histórias contadas há quase 100 anos. Mas aqui a gente vai ver exatamente essa transição
lenta e como ele vai se transformando de um simples arruaceiro, de um aventureiro, de um ladrão, até essa figura quase mitológica, né, do Rei Conan. Essa fase aqui onde ele vai empregar novamente, ele vai voltar a ser mercenário e vender a arma dele, aqui a gente vê uma transição muito importante do Conan de um simples arrancador de cabeça, como ele mesmo fala, para um cara de destaque em um exército. E isso aí também vai ter reflexos lá na frente na história do Conan. Aqui o Timothy Truman prepara uma das maiores batalhas que eu já vi. A preparação dessa batalha aqui durou nos Estados Unidos, nas revistas em fascículos, tipo uns 10 fascículos, cara, porque toma quase a última metade do livro inteira. Tem bastante sensualidade aqui também, a pena escorre solta aqui no corpo feminino, com muita eficiência, diga-se de passagem, e o Conan, como sempre, envolto, né, sempre com belas mulheres ao seu lado, e aqui não é diferente, ele vendendo a arma para esse exército dessa princesa, e aqui ele vai se transformar no capitão da guarda de acordo com uma solicitação do deus Mitra. Tem essa parte também mitológica, tem bastante de mitologia e de feitiçaria aqui, mais do que eu notei nos livros anteriores. Então você vai ver, se você gosta dessa pegada do Conan, enfrentando coisas mais do reino do além, talvez esse livro seja exatamente o que você está procurando. Lembrando sempre que você não precisa ter lido nada anteriormente e nem depois, é uma leitura que se fecha em si só, toda essa coleção de ônibus, mas se você acompanhar a transição, creio que a leitura será mais prazerosa, porque você vai notar justamente isso que eu estou falando, essa evolução do personagem linearmente sendo passado aqui nessa coleção de ônibus. Como eu disse, parece que há um tratamento editorial mais apurado aqui, uma coisa realmente pensada na evolução do personagem aqui nos quadrinhos. Eu não vou mostrar o final do livro para evitar spoilers. Aqui não tem extras, como sempre, mas a gente tem uma coleção de capas, inclusive uma pelo Joe Kubert, tá? As capas das revistas em fascículo. O livro tem 452 páginas, todo em papel couché de ótima qualidade, as cores são lindas, o trabalho editorial é muito bom, né? Uma edição linda para você ter, e como eu falei, tem essa vantagem de ser levinha e você conseguir ler, inclusive, deitado na sua rede favorita. Então tá aí. Boa demais essa leitura, cara, muito divertida. Eu já tô doido para pegar a próxima edição e pode ficar tranquilo que eu vou trazer aqui para você. Edição A4, já estamos na 6ª edição, a Mitos já lançou as 6 primeiras edições e a 6ª já traz material inédito aqui do Brasil. Então fica acompanhando aqui no canal, você que é fã de Conan e quer saber um pouco mais dessa coleção, antes de investir seu dinheiro, quer saber se está investindo certo, se é isso mesmo que você quer ler, então você está no lugar certo. Já te garanto, leitura muito prazerosa, ler rapidinho e tem aquela vantagem, como eu falei no vídeo, dá para ler deitado, né? Aquele tijolo não vai cair na sua cabeça. Bom, sexta-feira a gente está de volta aqui no quadro de Lado B, ainda com essa pegada de espada e feitiçaria, e eu vou trazer para vocês o Conan da DC Comics. Que é isso? Conan da DC Comics? Eu tô falando aqui, ó, de Garra, o Invencível, Claude Unconquered, personagem bem lado B, que aposto que a maioria de vocês aí nunca ouviu falar, e o canal tá aqui para isso, para resgatar essas coisas bizarras, estranhas. Pois é, esse personagem, ele na verdade é maldade minha, ele não é o Conan da DC não, ele tá mais para um He-Man. As histórias têm aquela coisa de espada e feitiçaria, mas tem muito de fantasia, ficção científica, então é uma grande mistureba, e vocês vão ver nessa edição da Ebal aqui, uma história que já começa meio começada, mas que ela engata diretamente na origem, então vocês vão ficar sabendo exatamente quem é esse cara, Garra, o Invencível. E isso tudo na sexta-feira, a partir das 6h15, esteja aqui no canal, aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu encerro aqui, como sempre, convidando você, vem desenhar comigo. Se você gosta de desenhar desse estilo aqui, ó, quer inventar um personagem bizarro igual Garra, então vem desenhar comigo do curso Desenhando Heróis e aproveita esse preço especial, que está com preço reduzido por tempo limitado, e você pode fazer a sua inscrição hoje ainda e aprender todas as técnicas, desde o princípio básico de desenho até a criação de personagens. Todas as ferramentas para você aproveitar e começar a desenhar hoje ainda. Não precisa ter dom não, tá? O que você precisa é ter paciência, força de vontade e seguir o método. Ó,
na descrição desse vídeo tem um link e lá você vai saber mais sobre o curso. Estou te esperando, vem desenhar comigo hoje ainda. Se você quiser saber mais sobre meus trabalhos como quadrinista independente, dá um pulinho lá no site do Salomão Ventura, também tem um link na descrição desse vídeo e você pode ler quadrinhos de graça por lá e também pode pedir as suas edições autografadas e eu mando para você, além de sketches, páginas originais de quadrinhos. Dá uma fuçada lá no site, tem muita coisa bacana por lá. Além disso, se quiser me seguir lá no Instagram, tem um link aqui também, clica lá, e lá no Instagram tem coisas diferentes do que eu faço aqui e também uma novidade, tem TikTok meu também lá. Eu não faço dancinha, mas também tem coisa de quadrinhos por lá. Tá, tem aqui na descrição do vídeo um link para você me seguir por lá também. Fico por aqui, se cuidem por aí, até sexta, tchau!